Fala, amigos do Esquema Tático, tudo bom? Sou o Felipe trazendo para vocês mais um ET Aposta. E vamos falar sobre o último vídeo, vamos falar das apostas do final de semana, mas antes disso, só da vinheta. Então, beleza, gente, vamos começar aí o vídeo, vamos passar rápido pelo último vídeo. A gente, que há 2 vídeos atrás, teve R$ 20 de lucro, daí no final de semana aí das eleições, a Nations League quebrou nossas pernas, os jogos das Nations League. Tivemos aí uns R$ 14 de prejuízo e no meio de semana tivemos 60 centavos. E aí acertou das apostas, acertamos a vitória do São Paulo e acertamos qual era outro? A vitória do Grêmio e erramos dois. Qual foi os dois que nós erramos? O Atlético Mineiro, a gente apostou que o Atlético Mineiro vencia o primeiro tempo com o Atlético Paranaense, saiu o primeiro tempo em casa, perdendo por 2-0, era a chance do Atlético se consolidar na liderança e jogou fora, perdendo em casa com o Atlético Paranaense, está na zona de rebaixamento. Então, o time de São Paulo tem isso, faz 4-0 no Flamengo, vence o Corinthians por 2-1 de virada, só que aí perde 2-0 para o Atlético Paranaense, perde para o Fortaleza com 1 a menos, então o time de São Paulo tem dessas. E o outro jogo que deu o Red foi Vasco e Fortaleza, que a gente postou que ia ser mais de 1,5 gol, ou seja, pelo menos 2 gols, e acabou 0-0. Só que se você pegar as estatísticas do jogo, teve 30 finalizações. Na verdade, 29, né? E apenas 10 foram no gol. Então, os caras acertaram 1/3 dos chutes do jogo, foi no gol só. Então, teve muito erro de pontaria. Teve um lance do Bergson, ele e o gol aberto, ele perdeu o gol. Então, teve uns lances bizarros que aí foi falta de qualidade dos finalizadores de ambos os times, porque dava fácil para ter saído mais de 1,5 gol naquela partida. Bom, mas são águas passadas, vamos focar aí no que temos para agora, que são os jogos desse meio de semana. Vamos começar pelos jogos de sábado, e sábado até agora, Bet3, estou gravando agora 5h30 da tarde de sexta, e não liberou ainda o mercado de sábado do Campeonato Brasileiro. Então, o Campeonato Brasileiro a gente só vai ter no domingo os jogos que a gente vai postar, e enquanto isso a gente vai falar dos jogos do sábado, que são dos campeonatos europeus, que estão voltando após a paralisação da data FIFA, coisa que aqui no América do Sul não respeita muito. Premier League, então vamos aí a tabela. Vamos falar do jogo entre Aston Villa e Brighton. O Aston Villa que teve aquele começo fulminante, metendo até 7-2 no Liverpool, brigando pela ponta da tabela, só que depois teve um deslize, perdeu 2 jogos, e agora voltou a vencer, briga para tentar entrar na zona de classificação de competições europeias, e vai enfrentar vai receber em casa o Brighton, que briga para não cair, não venceu nenhum dos seus últimos 5 jogos, inclusive só tem uma vitória em 8 partidas. Achei uma ótima odd para a vitória do Aston Villa, então nossa aposta ser vitória do Aston Villa, a odd de 2,15. Agora vamos para a La Liga, onde teremos 2 jogos que iremos apostar. Primeiro jogo, um jogão, vai ser Vila Real e Real Madrid. O Vila Real que só perdeu um jogo dos últimos 9, dos 9 primeiros jogos do campeonato, só perdeu um. O Real Madrid vem oscilando, o Real Madrid ainda não perdeu no campeonato. O Real Madrid já perdeu 2 jogos, desculpa, no campeonato. Vem oscilando, mas está em quarto. E se vencer, ultrapassa o Vila Real e assume a vice-liderança. Então, acho que então vou apostar na vitória do Real Madrid. Odd de 2,25, até maior do Aston Villa para vencer o Brighton. Então, assim, eu acho que o Madrid tem muito. Assim, por mais que seja um jogo equilibrado, eu achei a odd muito boa para o Real Madrid vencer o Vila Real. Outro jogo vai ser a partida entre Sevilha e Celta de Vigo. Celta de Vigo só venceu um dos 9 jogos. O Sevilha também começou mal o campeonato, venceu a última partida, então assim, tá começando a engrenar no campeonato, né? Tinha vencido na última rodada. O Sevilha vence para mim o Celta de Vigo, que vai ter estreia do Kudê, né? O jogo em casa o Sevilha joga, então odd de 1,72 para a vitória do Sevilha. Agora vamos para a Itália, para a Série A, onde temos 3 jogos que vamos apostar aqui. Primeiro, o jogo da Lazio. A Lazio, que está em 9º lugar, não começou muito bem o campeonato, mas já está 3 jogos sem perder.
E a Lazio enfrentou o Crotone, o último colocado, o time que ainda não venceu no campeonato italiano fora de casa. Então, apostei na vitória da Lazio, odd de 1,70 para a vitória da Lazio. Agora, os próximos jogos, a gente tem Juventus, o jogo da Juventus contra o Cagliari. Uns falam Caglia, outros falam Cagliari. Então, vamos falar, tanto faz, não importa. Mas a Juventus recebe o Cagliari, ou Cagliari. A Juventus que ainda não perdeu no campeonato, mas tem 4 empates em 7 jogos, né? Então, falta ali começar a decidir mais as partidas. Recebe o Cagliari em casa, o Cagliari que está ali no meio de tabela. Eu acho que a Juventus, com a volta do Cristiano Ronaldo, principalmente aí o time titular, consegue terminar o primeiro tempo vencendo. Então, vitória da Juventus num intervalo, odd de 1,80. O próximo jogo é do Atalanta. A Atalanta que vai visitar a equipe do Spezia, que surpreende, né? Uma equipe que chegou como forte candidato a ser rebaixado, está em 13º lugar, está à frente de times como o Parma, que é um time tradicional, o Turino, que é um time que vem mostrando um futebol até interessante, apesar apesar dos seus estados ruins. Enfim, de times tradicionais como o próprio Gênova e o Udinese. Então, a equipe do Atalanta visita o Spezia. Eu acho que a Atalanta vence o primeiro tempo. Na verdade, o Atalanta venceu o primeiro tempo, a odd era 1,90, eu acho, 1,85, um negócio assim. E botar handicap asiático menos meio era 1,95. 1,925, desculpa, 1,92, né? Então, achei mais interessante essa odd aí do handicap asiático. Então, handicap asiático menos meio para a Atalanta no primeiro tempo. Agora vamos para a Bundesliga, onde a gente também tem 3 apostas. Primeira aposta é do Leipzig. O Leipzig que está voando no campeonato, está em segundo lugar, visita o Frankfurt, jogo dificílimo. O Frankfurt que está ali no meio, do meio para o final da tabela, já não vence há 4 partidas. O Leipzig que tem aí 5 vitórias em 7 jogos, então vamos apostar na vitória do Leipzig, odd de 1,85. Próximo jogo, o Borussia Dortmund visita o Hertha Berlim. O Hertha Berlim que está ali, também está logo abaixo do Frankfurt, já estava alguns jogos, voltou a vencer na última rodada, mas eu acho o Borussia mais time. Eu acho que o Borussia que perdeu uma sequência aí de vitórias depois de ser derrotado pelo Bayern de Munique, acho que volta a vencer. Vitória do Borussia Dortmund, odd de 1,65. Para fechar, vamos falar de outro Borussia, o Borussia Mönchengladbach, que está em 7º lugar e vai receber em casa a equipe do Augsburg, que é um time que está ali tá também ali em 10º lugar, também está ali no meio de tabela. Tava ali uma sequência sem vencer, depois venceu um jogo, perdeu outro, um time que tem um futebol estável. O Borussia Mönchengladbach que vem surpreendendo na Champions, acho que vence o primeiro tempo. Então, handicap asiático menos meio para o Borussia Mönchengladbach com odd de 2,05. E para finalizar, vamos falar do futebol brasileiro. Vamos começar falando de Internacional e Fluminense. O Internacional que nos seus últimos, na verdade, o Internacional nos seus últimos 10 jogos marcou gol em quase todos, marcou gol em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marcou gol nos 7 dos seus últimos 10 jogos, enquanto o Fluminense marcou gol, não marca há 2 partidas, isso é verdade, mas também porque enfrentou Grêmio e Palmeiras, né? Mas fora isso, o Fluminense vem marcando também, marcou nos seus últimos 7 jogos, nos seus últimos 8 jogos de partida. Então, eu acho que é um bom jogo para ambas marcam. Então, eu vou de ambas marcam entre Internacional e Fluminense, odd de 1,95. Agora, Corinthians e Grêmio, o jogo da capa. Olha, eu apostaria numa vitória do Grêmio, mas eu não sei quanto o Grêmio está desgastado na Copa do Brasil, o Corinthians vem desgastado. Os 3 últimos confrontos entre Grêmio e Corinthians, que foi em 2019 e no primeiro turno em 2020, foram todos 0-0. Então é um jogo que costuma ter pouco, é um jogo que costuma dar muito empate, né? O Corinthians, nos seus últimos jogos, marcou em 9 dos seus últimos 10 jogos, enquanto o Grêmio marcou
em 9 dos seus últimos 10 jogos, inclusive o Grêmio 29 jogos seguidos marcando. Então vou também apostar em ambas marcam para Corinthians e Grêmio, odd de 2,10. Então essas são as apostas, são um mutirão de apostas, né? Então temos aí 11 apostas e eu juntei todas elas como de praxe e fiz uma aposta só que paga R$ 1.261. Então se a gente acertar todas as apostas, apostei mais R$ 1 e a gente ganha R$ 1.200, R$ 1.261. Lembrando que as nossas apostas normalmente é R$ 5 e quando a gente faz uma múltipla dessa é só R$ 1, porque é tipo, vai que a gente dá sorte e acerta tudo, pelo menos a gente já ganha um bônus a mais, tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Falou!